eu sou artesã, mas assim, eu não tive incentivo da minha família, não. Eu entrei mesmo no caminho da arte por admirar a arte, por gostar. São as modas, assim, por causa que a inspiração minha, assim, maior foi minha avó. Minha avó, Dona Lúcia, acho que todo mundo aqui conhece. Que ela fazia flores de crepom. Vocês lembram da festa do Divino, aquele do mato, que tinha aqueles cavalos todo enfeitados? A gente pequenininho, eu estava ajudando ela a amassar as folhas. A minha avó fazia. Então, eu sempre estava ali. A desculpa dela era: vem pra cá, que se cair uma agulha no chão, vocês enxergam melhor do que eu. Mas só que assim, hoje... É igual a Bia, quando sou, eu boto logo o menino para procurar. Hoje, quando eu estou nessa profissão que eu estou, eu entendo que aquilo que ela fazia, chamar a gente para perto dela, enquanto ela costurava, enquanto ela fazia as artes dela, era para a gente aprender. Não que ela chegava assim, ó, aqui você corta assim, não, mas fazendo e a gente olhando. Sim, porque eu ficava perto só na observação. É que eu amo isso aqui, para mim é tudo. O artesanato, para a minha vida, ele me transformou. Né? Assim, o começo de tudo, uma vez eu saí com minha filha e fui numa praça. Modo sol. Só que eu estava sem condições nenhuma, gente, de ir nesse local. Quando chegou lá, minha filha ficou chorando, querendo uma boneca. E eu não tinha condições de comprar. E era uma boneca de pano. Na época, isso foi há 10 anos atrás. Aí eu não tinha condições de comprar. E ela chorou: mãe, compra essa boneca pra mim. E começou a chorar, e disso aí, o que aconteceu? Aí cheguei em casa, peguei ali aquele pano, aquela roupa, cortei, comecei a fazer essa boneca, né, de agulha, horrorosa, toda feia. Aí eu falei: é isso que eu quero pra minha vida, vai nascer de mim uma bonequeira. Porque nunca na minha vida eu vou passar por isso que eu passei, né? Não poder comprar uma boneca para minha filha, mas aí eu fui aperfeiçoando, eu montei meu ateliê, graças a Deus, não tive apoio igual a Regina de ninguém, meu marido não me apoiava, meus filhos ninguém, mas essa paixão veio de dentro de mim, de ser uma bonequeira, de transbordar, né, nas pessoas a minha arte. Eu me chamo Ana Paula, eu sei bordar, fazer crochê, eu faço tapetes de crochê, faço biquíni, sapatinhos de bebê, maiô, faço um monte de coisa também. Aí eu aprendi com a minha mãe, Rita, que é artesã. Eu aprendi com ela de trabalhar crochê. E aprendi mesmo com uma irmã que eu tenho, que hoje ela não faz um ponto, diz que não lembra mais do que. Nem lembra do que me ensinou. Mas antes disso, a minha mãe já fazia, a minha avó também. Me chamo Rita, né? Eu tenho a paixão pelo crochê, aprendi sozinha, não tive incentivo de ninguém, porque na época eu tinha 9 anos. A minha primeira agulha foi um pedaço de fio. Quando surgiu a energia em Sítio do Mato, aí tinha uns fios grossos de arame, que era alumínio, e eu peguei um braço de alumínio daquele, peguei uma serra, serrei, fiz o dente e fui fazer a agulha. Por quê? Porque eu não tinha condição de comprar agulha. Naquela época aqui, nem isso você se via, né? Além de não ter condição, aqui não tinha aquilo aqui, não tinha nem onde se vendia, né? E aí tinha uma senhora, muitos conheceram, que chamava Dona Maria, a mãe da Dona Dezinha, e ela tinha uma caixa de Sara conheceu também. Tinha uma caixa grande assim de fogão, cheia de linha de algodão, que ela fiava o algodão para fazer as linhas. E eu roubava a linha da véia, pegava escondido, para fazer o crochê de algodão. Inclusive tem uma senhora lá na rua de cima que até pouco tempo ela tinha o primeiro crochê que eu fiz. Não sei se ele existe até hoje. Aí eu comecei a fazer esse crochê. E vai fazendo esse crochê, embolava. Você vai ter que sair, porque de qualquer jeito você vai ser um crochê. E fui fazendo e com o tempo fui aperfeiçoando no crochê, né? E faço várias coisas também. Eu pinto. Eu já bordei, hoje eu não foi meu foco, mas eu pinto, trabalho com a palha,
né? Mas o meu foco mesmo, especial mesmo, é o crochê. Eu trabalho... Passou? Não, eu não quis saber pelo motivo. Na época, eu tinha vontade de bordar. Só que eu não tinha ninguém assim que me inspirava. Minha mãe não sabia, né? Aí tinha uma senhora que era bem velhinha, ela já tinha seus 70 anos, por aí. Aí eu falando com ela, ela gostava de ficar na casa de mãe, porque ela era sozinha, ela ficava mais o tempo lá, dormia lá com minha mãe e tal. Aí eu falei, dona Ana, eu tenho vontade de bordar, mas eu não sei. Costurar foi uma senhora também que chamava Ana, que morava vizinha da gente, ela que me ensinou a costurar de máquina, cortar roupa de crianças pequenininha, de bebezinho. Foi ela que me ensinou. Aí ela, minha filha, pega uma agulha aí. Peguei uma agulha assim. Aí ela me ensinou um ponto aqui, um pano de saco. Até pouco tempo eu tinha um ponto aqui, outro lá, olha que ponto grande. Mas você vai bordando. Aí, quando foi em 90, eu comecei a trabalhar no hospital. Aí eu trabalhava no hospital e tinha uma enfermeira lá que chamava Eva. Ela era bordadeira de mão cheia. Bordava mesmo. Só que eu tinha vergonha de pedir ela para me ensinar. Como a velhinha me ensinou como era o ponto, eu só fiquei observando ela. Aí eu ficava observando ela. As horas de intervalo, eu não tinha paciente para ela atender. Aí ela sentava lá fora, ia bordar. Aí eu ficava observando ela bordando. Aí eu falava, aí o povo ficava limpo, sujo. Aí eu ficava observando. Aí eu só fiz a pergunta dela. Como é que faz para bordar limpo? É assim, assim. Eu falei, beleza. Aí eu comecei a bordar. Aí essa aqui vai, chega lá em casa, vê. Aí você vai me ensinar a bordar também. Eu falei, eu nem sei. Mas se você quiser, toda tarde ela ia lá para casa. Toda tarde. Depois que ela ia lá para casa, eu ensinava ela. Aí eu falei, vai pegando aí. Aí eu já ensinei ela a bordar limpo. Aí o marido dela ficava enchendo o saco dela. Eu falei, qual é nada, moça? Não sei porque. Aí ela aprendeu a bordar. Ela aprendeu a bordar, eu ensinei ela a bordar, ela aprendeu, já ensinou a irmã dela a bordar, que já borda muito bem, né? Que eu acho que lá na casa dela só tem Leia, né? Que borda. 100% você tira 2, 3. Enquanto eu tenho 5 filhas fêmeas e a única que pegou muito ela, né? Tem a complementar a renda dela. Sim. Através dela, ela ensinou a filha, a irmã dela também. Olha só. E aí vai. Porque esse mundo, meu Deus, hoje minha mãe diz assim, minha filha, no mundo você tem que aprender tudo e conservar o que for melhor. As formas, com essas linhas, eu gosto muito de brincar com essas coisas, de formas e de linhas. Gosto das formas de linhas que ficam feias, assim como eu gosto daquelas que ficam bonitas. Feias dentro da questão estética, assim, ó, um Corcunda de Notre Dame, eu vi muito novinha. E ver o horror do Corcunda de Notre Dame, a coisa grotesca, é interessante, que hoje em dia eu reproduzo nas minhas carrancas. A carranca nada mais é que uma coisa de uma criação grotesca. E também crio em florzinhas pequenininhas de papel, sabe? Em florzinhas de crochê. É a delicadeza, a gente consegue transitar da coisa mais delicada para o mais grotesco, usando as formas que vêm através das linhas e das mãos, porque são as nossas mãos que dão formas a essas coisas mais maravilhosas que somos nós criando. A gente cria, a gente sempre está reproduzindo aquilo que nós estamos vendo. Então, a ancestralidade e o futuro transitam dentro da obra de arte, dentro do artesanato. É um negócio muito interessante isso. Comentei com vocês, né, isso? Que a gente pode estar fazendo uma obra que nos leve ao futuro e podemos buscar no passado essa coisa também para poder nos levar ao futuro. A arte não tem, ela é meio atemporal muitas vezes, ela não tem um tempo certo, ela nos faz viajar. Eu aprendi o crochê desde a minha mãe. Minha mãe fazia crochê, mas só que aí minha irmã aprendeu com a minha mãe e eu aprendi com a minha irmã. O início, né? Os meus primeiros pontinhos. E aí eu desenvolvi, ensinando para minhas 2 filhas, e minha filha caçula, então foi a que se interessou mais a aprofundar no crochê. E a gente fazemos assim encomendas de crochê em roupas, né?
Então, o que me alegrou muito foi o Dia das Mães, que a mensagem que ela passou para mim foi isso, que ela procurou palavras para descrever o valor de uma mãe e o que ela achou, para falar de mim, para as pessoas assim, que eu ensinei ela a fazer o crochê. E também trança, né, que eu faço trança, eu não falei antes, eu faço trança. Ela falou assim, sabe a Sarinha que faz o crochê? Eu aprendi com a Dona Regina. Sabe a Sarinha que faz as tranças? Eu também aprendi com a Dona Regina. Então isso me alegrou muito, o motivo de eu ensinar para ela e saber, entendeu? E agradeço muito a minha mãe, a minha irmã, que passou essa lição para mim, que hoje também a gente ganha uma renda, né? Não é lá essas coisas, mas é renda. E da minha filha, a Sara, que empolgou muito com o crochê e passou essa mensagem para mim, que me deixou muito alegre. E é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês.